Bom dia a todos. Para, para quem não me conhece, eu sou o Simão. Para quem já me conhece mesmo. Sério. Boa. Eu queria partilhar convosco um tema que eu acho que é muito pertinente, que é o nosso posicionamento profissional, certo? Exato. Eu acho que cada um é um tema muito importante e é muito vasto. Falar sobre o nosso posicionamento profissional. Talvez nas próximas lives, em cada live vou falar de certos aspectos muito essenciais e também podem dar o vosso ponto de vista, não é, a partir dos comentários, não é, sobre esse aspecto. Ok. Enquanto nós estivemos nas universidades, ou então a partir dos institutos médios, se assim nós podemos dizer, não é? Nós aprendemos muita coisa e tem certos aspectos que nos era muito pedido, não é? De uma forma subjetiva na escola, que esses aspectos são muito importantes na nossa vida profissional e que algumas vezes nós não prestamos muita atenção. Nós achamos ou achávamos, não é? Ou nós achamos nesse caso, que os aspectos mais importantes são, como nós dizíamos, bater casos, resolver nossos exercícios de matemática, as integrais, as derivadas, para pessoas de áreas teóricas ter aquele conhecimento de direito, sei lá, medicina e por aí, blá blá. Achávamos que são, ou nós achamos ou achávamos que são aspectos mais importantes, mas que realmente são importantes, mas que tem outros aspectos também que são importantes, que às vezes nós não prestamos muita atenção e que às vezes podem ditar se nós continuamos ou não numa determinada instituição, numa determinada empresa. Ok. E esses aspectos, não é? Eu diria que podem ter mais e estão ligados aos nossos valores. Podem ser mais, mas eu queria que falar de alguns que nós temos: a responsabilidade, a pontualidade, temos a humildade, não é? Humildade e a simplicidade. Eu gostaria de falar desses aspectos, certo? Porque responsabilidade? Ou seja, responsabilidade até já engloba quase tudo, apesar que tem uma definição própria. Mas humildade, por exemplo, a humildade é muito necessário enquanto nós estamos numa certa instituição, sermos pessoas muito humildes. Só que às vezes as pessoas confundem, não é, a humildade e eu podia dizer com a submissão, mais ou menos isso. Não sei se é a expressão correta do que eu quero dizer, mas acho que é mais ou menos isso. Muita gente, às vezes, do modo para melhor compreensão, muita gente confunde a humildade e ser boelo, se assim nós podemos dizer, ou se aproveitar, por exemplo, das pessoas. Muita gente confunde isso. Confunde mais ou menos isso. Humildade é o quê? A humildade é a forma, não é, de nós demonstrarmos respeito, não é, de nós sabermos os nossos limites, não é? Uma das formas de nós demonstrarmos aquela nossa educação básica, não é, de valorizarmos as pessoas. Isso é que é a humildade. Eu digo de uma forma mais simples, não vou na matriz, não é? Não vou naquelas definições de forma matriz. Humildade é mais ou menos isso. Que até certo ponto a humildade e a simplicidade chegam a ser mais ou menos a mesma, como se fosse a mesma coisa, apesar que não são, não é? Pontualidade. A pontualidade é muito essencial,
Por quê? Porque nós pensamos que às vezes o mais importante numa certa instituição é apenas nós termos aquele conhecimento, sermos dotados do conhecimento daquilo que nós fizemos. Não, mas a pontualidade, esses aspectos são aspectos que estão ligados aos nossos valores, são muito essenciais. A pontualidade, por exemplo, o chegar cedo, não é? Chegar cedo, e na pontualidade eu também poderia englobar já o absentismo, não é? Evitar atrasos, evitar faltar, certo? E esses aspectos, ainda depois vou falar da simplicidade, mas só para abrir aqui um parênteses. E esses aspectos são aspectos que estão ligados com a nossa educação de base. E é aí que nós vamos ver que a educação que nós aprendemos na base, a educação que nós aprendemos em nossas casas, é muito essencial, tá, não é? Tanto para a nossa própria vida profissional. Por quê? Por que é muito essencial? Porque esses aspectos que nós estamos aqui a retratar são aspectos que nós podemos trabalhar com tempo na nossa educação elementar, porque a educação de base é aquilo que nós aprendemos em casa, e quando eu me refiro à educação elementar, é aquela educação que nós, não é, acrescentamos, são aqueles valores que nós acrescentamos no ponto educacional, não é, da nossa vida, da adolescência e a vida adulta, não é, daquilo nas nossas relações humanas. Ou seja, por exemplo, enquanto nós sofremos influência dos outros, nós vamos filtrar aquilo que é de bom, que vamos acrescentar na nossa educação, que nós já trouxemos desde a tenra idade. Então, logo é uma educação elementar. Tá? Isso é uma análise minha. Não é? Alguém pode chegar aqui e dar uma outra opinião. É uma análise minha, não é? Então, isso é que é a educação elementar. E esses aspectos fazem parte da nossa educação de base, que nós melhoramos com a educação elementar daquilo que nós filtramos dos outros, não é? Porque é lógico que quando nós crianças ninguém nos pedia para... É lógico que quando éramos crianças ninguém nos pedia, por exemplo, que todo dia tu tens que estar em casa, quando tu saís da igreja tu tens que estar em casa às 10 horas, quando sair da escola dominical. Tens que estar em casa às 10 horas. É lógico que não. Mas nos dizia, tens que chegar cedo. Aquela expressão tens que chegar cedo, logo já demonstra, é como se tivessem já a nos moldar para nós sermos pontuais, não é? E com aquilo que nós vamos filtrando, que nós fomos filtrando, não é? Na nossa vida, na nossa adolescência e na nossa vida adulta. Quando eu digo adolescência e vida adulta, porque é o período que nós conseguimos fazer certas análises. É um período que nós conseguimos, ou seja, é um... como é que eu diria? É uma idade, não é? Ou uma fase, exato, a expressão correta. É uma fase que nós conseguimos ter um espírito crítico mais elevado, que nós conseguimos filtrar isso é bom, isso é mau. E também algumas vezes filtrar também muita coisa má. Mas para aquelas pessoas que tiveram uma boa educação de base, não é, conseguem filtrar mais coisas boas do que más, porque querendo ou não também filtramos coisas más. Exato, então é por aí. Então são aspectos que nós aprendemos, ou seja, quer dizer que a educação de base é muito importante para que com a educação elementar que nós fomos aprendendo dos outros, que juntando esses aspectos nos ajudam então nós a sermos bons profissionais, não é? Tendo em conta com esses aspectos que nós estamos a nos referir, não é? Tendo em conta para nós sermos pessoas mais humildes, mais pontuais. E outro aspecto que eu queria dizer, o terceiro aspecto, é que a simplicidade é muito essencial, que no local de trabalho nós sejamos pessoas muito simples, não é? Aquelas pessoas que porque muita gente se acha, está no local de trabalho, e isso é principalmente para aquelas pessoas que em termos de hierarquia, não é? Têm um grau de hierarquia
ou um nível de hierarquia diferente à nossa, não é? É como aquilo que dizemos na gíria, se acham, não é? Chega num local onde encontra esse funcionário já cheio de orgulho, tipo, eu sou mais, eu tenho mais e por aí. E isso não existe, não é? Até porque numa certa corporação, numa certa empresa, são todos funcionários. A única coisa que difere é o nível hierárquico, não é? É o nível hierárquico, mas são todos funcionários. E às vezes há essa necessidade de nós demonstrarmos isso, que somos todos iguais. A única coisa que vai diferir entre nós, não é? É o nível hierárquico. Então, por serem iguais, quer dizer que chegar, saudar, cumprimentar, conversar com as pessoas normalmente, não é? Não querer demonstrar aquele orgulho que pá, eu aqui sou superior, eu aqui sou aquilo, daquele que, epá, você chegou, encontrou-me, não cumprimenta, ou seja, encontra pessoas, não cumprimenta e por aí. Então é mais ou menos isso. E também nos comentários vocês podem acrescentar, porque são aspectos que nós já conhecemos. Mas só para dizer, não é? Que são aspectos muito, mas muito importantes mesmo. São aspectos muito, mas muito importantes mesmo. E, por fim, a responsabilidade, não é? O que é a responsabilidade? De um modo mais simples para nós entendermos fora da matriz, tá, não é? É a forma que nós vamos levar a sério o nosso trabalho. A responsabilidade é a forma na qual nós vamos ser mais profissionais com o nosso trabalho, evitar brincadeiras com o nosso trabalho por aí, porque tem gente, feliz ou infelizmente, que dizem o seguinte: epa, feliz ou infelizmente, não é? Por certas situações no nosso país, muita da gente formadas em certas áreas acabam por trabalhar em outras, e muitos acabam por dizer o seguinte: não, epa, eu por não acabam por dizer o seguinte: eu até só faço isso mesmo porque é o que me apareceu, mas senão eu não gosto disso, tá, não? E isso é um comportamento muito errado. Por quê? Porque independentemente se a gente gosta, ou seja, independentemente se a gente está a fazer algo na qual a gente se formou ou não, a gente tem que gostar. A gente tem que gostar. Aí é que está a responsabilidade. Se a gente não gosta, a gente tem que fazer o possível de gostar. E tem um aspecto que eu digo sempre: se tu fazes algo que não gostas, é porque não entendes. Porque desde o momento que tu começas a entender daquilo que tu fazes, vais passar a gostar. E para você entender aquilo que tu fazes, é necessário te dedicares. É necessário te dedicares naquilo, criar mais vontade, melhorar mais habilidades tuas naquilo que tu fazes, e vais passar a gostar daquilo. Vamos supor, por exemplo, alguém que dá aulas e diz assim: eu só dou aulas porque não apareceu algo melhor, então por isso é que eu dou aula, mas senão não gosto de dar aula. Mesmo quando está na sala de aula, ele vê os alunos como stress. Isso por quê? Porque não está a demonstrar interesse naquilo que faz. O mais importante, se calhar, é o dinheiro do fim do mês. Tá? Mas desde o momento que tu demonstras interesse, não, vou pesquisar mais sobre dar aulas. Não, quando eu me deparo com aqueles alunos que estão a me criar dificuldades, que fazem barulho na sala, por exemplo, na primária, tenho que pesquisar mais, conversar mais com os outros para ver como é que eu posso superar isso. Quando tu pesquisares, superares aquela situação, conseguires fazer com que todos os alunos não façam barulho na tua aula, tu vais sentir, quando aquilo surtir efeito, tu vais sentir que afinal de contas isso é algo bom, e aí tu começas a passar a gostar. Então por isso é que eu defendo que para gostares de algo é necessário te dedicares naquilo, pesquisar mais sobre aquilo. Exato. E a responsabilidade é isso, é levar mais longe aquilo que te é confiado, tá? E fazer bem as coisas. Por isso é que eu dizia que os aspectos anteriores, como a humildade, a pontualidade, simplicidade, não é? Já estão dentro da responsabilidade, ou seja, já estão dentro da responsabilidade, porque quem é responsável, não é?
é humilde, não é? Quem é responsável é pontual, e quem é responsável é uma pessoa simples, não é? E podem até discordar em certos pontos, como humildade e simplicidade, mas é verdade, porque por simples fato dele ser uma pessoa responsável, ele não vai ser arrogante. Por simples fato dele ser uma pessoa responsável, não é? Ele não vai ser ignorante. Exato, então por isso é que eu dizia que engloba tudo. Então há necessidade de nós termos muito em consideração esses aspectos, porque fazem parte de nossos valores. E muitas das pessoas em certas empresas, além, tem também outros aspectos essenciais, desculpem, como o profissionalismo, desenvolver mais habilidades naquilo que tu fazes e por aí. Mas esses são aspectos em termos de valor que são muito importantes, porque se levares em consideração esse aspecto, tu serás bom em termos de relação humana na empresa em que estás. Vai ser aquela pessoa que quando chega cumprimenta o pessoal e por aí. E vai ser uma pessoa que em termos de valor, não, em termos comportamentais, não é? Serás um exemplo. E aspectos, por exemplo, profissionais, e aquilo são aspectos técnicos que trabalha-se mais facilmente. Por quê? Porque esses aspectos que têm a ver com nossos valores e têm a ver com a nossa educação de base, não é? Quando nós não temos isso, trabalho é muito mais complicado. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar o comportamento de uma criança do que trabalhar o comportamento de um adulto. É muito mais difícil trabalhar o comportamento de um adulto. Por quê? Por sermos pessoas já cientes, pessoas que conseguimos, não é, filtrar coisas, fazer autoavaliação e por aí. Então, se nós, não é, por sermos essas pessoas adultas, se nós não conseguimos, não é, se nesse caso, se nós não conseguimos fazer uma autoavaliação daquilo que nos é dito sobre o nosso comportamento, tu tens que ser assim, nós notarmos sempre não, que nós estamos bem, então é muito difícil. E quando a pessoa já é adulto é assim. Então, mas se a pessoa teve uma boa educação de base e depois foi filtrar aspectos negativos na sua educação elementar, não é? Com as pessoas à sua volta, com as suas influências, não é? Essa pessoa será uma pessoa que, em vez de outras pessoas tentarem trabalhar mais o seu aspecto comportamental, não é, chamando a atenção que tu tens que ser assim por aí, ele consegue fazer uma autoavaliação, não é? E melhorar apenas. Eu digo melhorar porque ele, em termos de educação, ele já é uma pessoa que tem uma boa educação, só procura melhorar certos aspectos. Então, devemos levar muito em consideração esses aspectos. E outro aspecto também muito essencial, não é, na nossa vida profissional. Enquanto nós vamos desenvolver a nossa vida profissional, não é? Também é necessário que nós tenhamos um aspecto muito essencial, que é nos sacrificar naquilo que a gente faz. Por quê? Porque se nós, esses aspectos que eu acabei de referir, que tem a ver com a nossa educação de base, se nós trabalharmos esses aspectos, não é? E nós conseguimos, por exemplo, trabalharmos esse aspecto, desculpem lá, se nós trabalharmos esse aspecto, nós seremos bons profissionais. E também tem um outro aspecto que eu já estava a me referir, que é nos sacrificar. É muito essencial nós nos sacrificarmos naquilo que nós fazemos. Nos sacrificar é o quê? Às vezes quando nós notamos que estamos a fazer algo e esse algo ainda não está perfeito, aquilo que nós estamos a fazer, e já está a terminar, por exemplo, o nosso tempo de trabalho, por exemplo, e nós queremos que seja perfeito isso, nós podemos levar mais alguns minutos ou algum tempo no nosso trabalho só para terminarmos aquilo e aquilo está perfeito. E depois nós podemos ir. Quer dizer, nós podemos sair um período um pouquinho mais acima daquilo que nós podíamos trabalhar. Não estou a querer dizer que é sempre. Não estou a querer dizer que é sempre. Estou a dizer só em algumas vezes. Isso também tem a ver com o sacrifício. E além disso também, não é?
também sacrificar-nos naquilo que a gente faz também tem a ver com não relaxar, fazermos bem as coisas. Por quê? Porque muita gente quer encontrar um trabalho que vai ser um trabalho muito relaxado. Supostamente existe, mas é necessário mesmo sacrificar-te. Por quê? Porque muita gente acha que se está em casa, está no sofá, não é? Para ele, está numa zona de conforto, nesse caso, está em casa, está no sofá, para ele, isso é que é o mais importante. Não, o mais importante não é isso, o mais importante é tu trabalhares, tu sacrificares. Por quê? Porque só trabalhando, te sacrificando naquilo que tu fazes, tu vais ganhar mais experiência, tu vais ganhar mais conhecimento. Também aplicando esses aspectos que nós já falamos da nossa educação, tu serás um grande profissional, não é? Porque tem um ditado que diz que se tu relaxares hoje, vais te sacrificar amanhã. Mas se tu se sacrificares hoje, vais relaxar amanhã. Por exemplo, nas Europa e por aí, aqueles mais velhos que nós vimos a fazerem turismos, nos iates e blá blá blá, a visitarem lugares, são pessoas que se sacrificaram enquanto jovens e que na sua vida, não é? na sua vida, já na sua decrepitude ou propriamente na velhice, não é? Na velhice, nesse caso, eles já têm uma vida mais relaxada. Porque sacrificaram, eles só recebem as informações das contas, mas não quer dizer que às vezes também trabalham. Até porque quem gosta de trabalhar, essa pessoa trabalha para sempre. E quando não estiver a trabalhar, sente como se tivesse inválido ou não tivesse a fazer nada. Eles também trabalham, mas aproveitam mais aquela vida também, aquele período também já da sua velhice para relaxar. Porque quanto mais jovens sacrificaram tanto. E nisso, por exemplo, é que vocês vão ver que hoje existem, por exemplo, mais velhos que estão aí a relaxar. Por quê? Estão aí a relaxar porque estão aí a relaxar porque quando eles foram mais jovens, não é? Eles não... Ou seja, desculpa, tem mais velhos que durante esse período, não é? Eles estão a relaxar. Tem pessoas, desculpe, tem jovens nesse período, eles estão a relaxar em vez de procurar trabalho e por aí, se sacrificar. Não, eles relaxam. Então, ao relaxar hoje, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando um dia forem velhos, vão sofrer mesmo, vão ter que trabalhar. Por isso é que hoje nós vimos mais velhos a zungarem petróleo, a zungarem sacos, a zungarem por aí. Não é que eu esteja contra e não é que isso seja algo errado, não é? E também não é porque todos eles, não é? Quando foram jovens não se sacrificaram. Não, também tem a ver com a própria com a situação do país e por aí. Mas que muitos, e sinceramente, não se sacrificaram o suficiente para algo melhor. Então, por isso é que relaxaram enquanto jovens e agora têm que se sacrificar. E vão sacrificando quando velhos. Então, é bom para aqueles que vão acompanhar essa live, não é? Que aprendamos que não temos que relaxar agora, não é? Temos que nos sacrificar mesmo para amanhã nós relaxarmos. É necessário, não é? Nós sermos responsáveis no nosso trabalho, sermos pessoas humildes com os nossos colegas, com os nossos superiores hierárquicos, sermos pessoas pontuais no nosso local de trabalho, não é? Sermos pessoas simples, porque são esses aspectos que vão fazer com que, em termos da nossa vida profissional, que tenhamos uma vida profissional, não é? De referência, e esse aspecto vão fazer que nós desenvolvamos mais habilidades que nós até não notávamos antes. Porque utilizando sempre todos esses aspectos, não é? Seremos referência, e por ser referência, isso vai fazer com que ganhemos mais motivação no nosso trabalho, e a motivação faz com que nós desenvolvamos mais habilidades
naquilo que a gente faz. Boa, são aspectos muito importantes. E outro aspecto também que é necessário é o espírito empreendedor. Eu já ouvi falar que muita gente dizia que nem todo mundo deve ser empreendedor e nem todo mundo tem que ser, e isso é lógico, mas é necessário que nós treinemos isso, tá, não é? Infelizmente o nosso país é um país que não dá só para depender do salário do fim do mês, então é necessário que também tenhamos esse espírito empreendedor, tá, não é? Ok, foi muito bom conversar convosco, e se calhar em algumas partes alguns de vocês notaram que ia perdendo algum fio lógico e ia perdendo algum fio lógico, não é? Isso são situações próprias quando nós estamos numa live, não é? Porque normalmente se for por exemplo um vídeo já gravado, não é? Tem certas partes que são cortadas e aquilo sai tudo perfeito, mas a live é assim, não é? Mas o mais importante para mim é que, para você que estás do outro lado, que estás a acompanhar essa live, não é? Que estás a acompanhar essa live, se estás a aprender com isso, se estás a aprender com essa live, isso é muito mais importante para mim, não é? Além disso também, que tudo aquilo que foi dito aqui, não é? Que filtres aquilo que achares necessário para ti, não é? E que sejas um bom profissional. Se estás à procura de emprego, que não sejas só aquela pessoa que só vai não sejas só aquela pessoa que só vai se prender em procurar emprego. É aquilo que eu disse também, que tenha espírito empreendedor, empreender alguma coisa. Não é fácil, é necessário que tenha vários conhecimentos, técnicas e por aí, tá, não é? Mas quem desejar, eu estou aqui neste lado. Podem enviar mensagens por exemplo, para quem deseja ser empreendedor ou para quem já tem um certo empreendimento e deseja desenvolver mais habilidades, não é? Eu estou aqui, não sou expert na área, não sou expert na área, mas no pouco conhecimento que eu tenho, não é? Então podemos nos ajudar, até porque o mundo do empreendedorismo é um mundo muito vasto, que eu digo que não é expert na área, porque até os que achavam que eram experts, e enquanto iam empreendendo, iam descobrindo certos aspectos a mais, iam empreendendo, mesmo sendo expert, às vezes iam à falência e aprendiam mais com aquilo também. Então é um mundo vasto e cada dia nós aprendemos, então podemos fazer aquela troca de experiência. Se já trabalhas numa empresa, leva a sério os aspectos que eu disse. E uma coisa aprenda, cada dia seja diferente na empresa onde tu trabalhas. Não é? Para ti tem que ser diferente, cada dia tem que ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. O que tu fizeste ontem, que seja diferente do que vais fazer hoje. Veja sempre de forma diferente. Procura sempre fazer melhor, não é? E procura sempre se dedicar para tu ser referência onde tu trabalhas. E ponha sempre algo na mente. E tem sempre algo que às vezes eu vejo os coaches a dizerem que às vezes nós não entendemos. Falam muito de mindset. E nós às vezes nos perguntamos, mindset mas é o quê? Quando se refere a mindset, está a se referir à mente. Por quê? Porque em tudo que nós podemos fazer na nossa vida, não é? O mais importante é a nossa mente. Se nós mudamos a nossa mente, a nossa forma de pensar, nós mudamos o nosso ser. Então, tudo parte na mente. Se você pôr na tua mente e pensa sempre assim, eu sou o melhor. Não importa o que as pessoas digam sobre você e por aí o que as pessoas acham sobre você, mas põe na tua mente, eu sou o melhor. Se tu pôs na tua mente que tu és o melhor e tu quiseres trabalhar, o segundo passo primeiro é dizer, não é? Primeiro é dizer, é mentalizar aquilo, eu sou melhor. Depois é trabalhar para ser melhor. Se tu fazeres isso, se dedicares para isso, tu serás. Não é fácil, não é um caminho fácil, não é caminho para preguiçosos ser melhor. É caminho para aquelas pessoas que gostam de se sacrificar e que querem ser melhores.
nós vimos o Cristiano e o Messi, não é? Nós os consideramos melhores e tem outros. Por quê? Porque nós vimos aquelas glórias dele, mas o backstage deles nós não vimos. E o backstage deles é uma vida de sacrifício. Eles têm que treinar para serem melhores. Tá, não? Então, se nós queremos ser melhores, nós também temos que nos sacrificar. É um sacrifício que eles fazem. Temos que nos sacrificar. Sermos os primeiros a entrar na empresa e os últimos a sair. Fazermos o nosso trabalho diferente dos outros e muito melhor, com amor, dedicação e vontade. Muito obrigado para todos que dispensaram seu tempozinho para acompanhar essa live. Foi bom. E nos próximos dias teremos outras lives também sobre isso. Sobre falarmos sobre esse aspecto ou outros. Então tem a nossa página no YouTube também. Se quiseres pode subscrever-se na nossa página. Tem ainda poucos vídeos. É uma página que começou agora, que é Simão Educação. Tu podes procurar. Também nos ajuda a crescer nessa página. Ou seja, desculpa, nesse nosso canal, até estou a dizer página no YouTube. E para mim será gratificante tanto aqui no Facebook, sempre que tu vieres e veres os meus vídeos, não é? É sempre muito gratificante, porque o objetivo não é, como muitos dizem, aparecer, mas o objetivo é aquilo que eu aprendo, não é? Aquilo que eu aprendo, partilhar também com os outros, é partilharmos informação. O melhor ser humano é aquele que não procura guardar o conhecimento para ele, mas procura partilhar o conhecimento com os outros. E eu estou aqui sempre disponível para partilhar. Não estou a querer dizer que eu sou a pessoa que tem mais conhecimento. Não tenho nada. Porque dizia o Sócrates que por mais que eu saiba, nada eu sei. Porque a procura do saber é que faz com que eu saiba mais. Não é? Então, enquanto eu vou partilhando mais enquanto nós vamos partilhando mais os conhecimentos, então também mais vamos aprender. Vocês vão aprender comigo e eu também vou aprender convosco. Ok, então pessoal, boa continuação. Feliz sábado para vocês, um bom fim de semana. Sejam moderados. Boa continuação. Boa.